Bom dia, pessoal. Certo? Posso iniciar aí? Bom, como a gente tem ali na nossa programação, né? Hoje eu vou apresentar sobre a tela de equipe da gestão, né? O acesso para o gestor, tá? Só confirmem para mim se vocês estão me ouvindo bem, se dá para ouvir certinho. Beleza. Tudo certo, Lari. Então tá. Iniciando então. Quando o gestor ele acessa aqui o menuzinho gestor, automaticamente essa tela de equipe ela já vai ser aberta, tá? Aqui, primeiramente, a gente tem a tela de equipe, que é meio autoexplicativa, né? Ela demonstra que todos os funcionários que estão sobre a gestão desse funcionário aqui, né? No caso do funcionário 77. Aqui em cima, primeiramente, a gente tem o botão de ações, né? Nessas ações aqui em cima, elas são cadastradas como ações para mais de um funcionário, certo? Então, sempre que o gestor for solicitar algum tipo de ação nesse botão aqui, ele vai precisar primeiro marcar um ou mais colaboradores na lista dele aqui, e então clicar em ações e selecionar uma dessas ações aqui, tá? A gente também tem as ações que são só para um funcionário. Então, o gestor ele precisa vir aqui, ele vai abrir essa tela do quiosque do funcionário dele, né? Aqui é basicamente a mesma tela que a gente viu na outra pílula, tá? Com todas as informações do colaborador. E aqui a gente tem as ações que são cadastradas para um colaborador, né? Para um funcionário. Ou seja, ações como desligamento, solicitação de férias, transferência, todas essas ações, elas são feitas um funcionário de cada vez, né? Não é como as outras que a gente poderia agrupar por mais funcionários aqui e selecionar a ação para iniciar de uma mesma vez para todo mundo, tá? Seguindo, então, a gente tem aqui o portal de férias, também, que é onde o gestor consegue fazer todo o gerenciamento de férias da sua equipe, tá? A gente tem os filtros aqui em cima, que vai de acordo com o que o gestor deseja consultar, né? Ele tem esses dois filtros de data início e data fim. E aqui a gente tem dois modos de visualização dessa tela. A gente tem esse modo calendário, que ele lembra mais um gráfico, né? Ele tem as legendas aqui embaixo certinho do que cada cor que está aqui representa. E a gente também tem o modo de visualização de tabela, onde ele demonstra as mesmas informações, só que como se fosse por extenso, né? Então, aqui tem o funcionário, o período que ele tem aberto para férias ainda, e assim por diante, né? Todas as informações aqui. O gestor também pode selecionar aqui para solicitar férias para o colaborador, tá? Ele vem aqui, seleciona uma pessoa e clica aqui em solicitar férias. Vai preencher aqui a solicitação e o fluxo vai ser iniciado de acordo com o que está configurado no ambiente. Bom, nessa tela aqui é basicamente isso. E aí a gente parte para a tela do ponto eletrônico. Aqui, basicamente, é onde o gestor vai realizar o ajuste do ponto do funcionário. Claro, de acordo com as outras pílulas que a gente viu, é possível configurar se o gestor vai ajustar o ponto do colaborador ou não, né? Mas quando o gestor está configurado para ajustar o ponto, ele precisa só preencher aqui com o mês e ano de referência, né? Se for o período corrente, ele vem preenchido já. E aqui a gente tem a visualização da tabela, que são todos os registros dos funcionários que esse gestor tem, né? Todos esses funcionários aqui, no caso, esse cartão ponto de 4 de 2020, ele está pendente com o funcionário. Se tivesse pendente de ajuste com o gestor,
Aqui no status a gente teria um botãozinho, só clicar e a tela de ajuste de ponto é a mesma tela que a gente viu na outra pílula, ok? Bom, nessa tela é basicamente isso. Aqui no banco de horas, a gente tem a tela sobre todo o gerenciamento do banco de horas dos funcionários desse gestor, né? E aqui a gente tem os campos de filtro, a gente consegue filtrar por tipo de movimentação, isso que é configurado de acordo com cada cliente, né? Aqui tem data de referência também, que a gente pode filtrar. E aqui nessa tela a gente tem a opção de gerar 2 relatórios, tá? Existe primeiro o relatório resumido, que ele vai dar uma planilha em Excel para a gente, basicamente com as informações que a gente está vendo aqui nesse grid, tá? Positivas, negativas, o saldo de horas que o colaborador tem. Eu vou até gerar um relatório aqui. Aqui, como eu mostrei ali, ele apresenta as informações, né, no resumido, ele apresenta todas as informações como se estivesse nesse grid aqui, certo? E a gente também tem a opção do relatório detalhado, ou seja, na tela a gente consegue ver os detalhes de cada movimento de cada colaborador, clicando aqui no nome dele. Quando a gente clica ali no nome dele, aqui nessa tela de banco de horas, ele abre todo um detalhe das movimentações, né? A data, o tipo de movimentação e a quantidade de horas que foi feita no banco do colaborador, tá? A gente também tem aqui campos de filtro, como data e movimentos que já foram compensados. A gente também tem a opção de imprimir só esse detalhe aqui para esse colaborador, ou a gente tem a opção de imprimir um detalhado, que ele traz essa tela aqui, só que de uma forma coletiva, né, para todos os colaboradores. Eu vou gerar um aqui para vocês também. Aqui. Ó, aqui é a mesma coisa, a gente tem os dados do colaborador, centro de custo, nome, data, e aqui a gente tem tipo de lançamento, quantidade de horas, e a gente tem esse campo de hora decimal também, certo? Lembrando que esse relatório aqui, ele traz para todos os colaboradores. Caso for necessário gerar só para um colaborador só, é possível abrir por aqui, ó, nesse botão de imprimir aqui. Bom, nessa tela é isso. Aqui a gente tem o portal de desempenho para o gestor, que é quando ele pode selecionar uma rodada aqui. E nessa tela, ele vai trazer todas as notas das avaliações que os funcionários já responderam, né? De acordo com o tipo de avaliação. Então, aqui a gente tem autoavaliação, gestor, subordinado e assim por diante, né? Daí, ele vai trazer as notas aqui de acordo com o que foi gerado lá na rodada, lá atrás, né? Os tipos de avaliação que foram gerados, de acordo também com o que cada funcionário respondeu, né? Bom, basicamente nessa tela é isso. Nós temos também aqui o portal de recrutamento para o gestor, tá? Onde ele tem os campos também, que a gente pode filtrar aqui por vagas ou trazer as vagas encerradas e canceladas, né? Aqui nessa tela aparecem todas as vagas em que esse gestor aqui que a gente está utilizando, ele é o recrutador. Como ele é o recrutador da vaga, essa vaga ela é apresentada nesse portal aqui e o gestor ele vai ficar responsável por recrutar o colaborador, né, para essa vaga aqui que foi aberta para o nome dele, ok? Aqui é basicamente isso, né? Temos aqui também um portal de treinamento, onde a gente, conforme ali, né, na tela de férias, a gente também tem 2 tipos de visualização, que a gente pode visualizar ele é agrupado por funcionário ou por treinamento.
Então, bom, aqui nos funcionários, né, a gente tem essa tabela aqui, quantidade de necessidade, a porcentagem do desempenho, o score, né, de acordo com o que foi feito em cada treinamento. A gente também tem aqui os relatórios que é possível gerar com o treinamento, né, com os dados de treinamento que tiverem no portal. Clicando no nome de cada colaborador, a gente consegue ver também um esquema mais detalhado, né, dos dados desse colaborador e os treinamentos que ele precisa, ou treinamentos do cargo, ou individuais mesmo, ok? Bom, basicamente é isso que a gente tem a visão, né, agrupado por treinamento desejável, treinamento necessário. E conforme a gente viu lá na pílula dos dashboards, aqui a gente tem um portal de dashboard para o gestor, ok? Bom, foi bem rapidinho. Aqui, inicialmente, eu acho que eu consegui abranger aqui, né, a maior parte dessa nossa funcionalidade. E agora eu vou abrir para vocês, eu vou ficar aqui à disposição, caso vocês gostariam de fazer alguma pergunta, se vocês quiserem